Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís, do Instituto de Leitura, e hoje eu trouxe uma tag que se chama Resoluções Literárias para 2014. Foi criada pela Charlotte, do Share New Chapters, eu acho que é esse o nome. Quem traduziu foi a Catarina, do Little House of Books, e quem me tagueou foi o Alisson, do Alisson Seth Potter. Todos os links vão estar ali embaixo, então é só clicar em mais informações se vocês quiserem ver os canais dele. Eu achei essa tag muito legal, mas eu tava em dúvida se eu fazia ou não, porque eu fiz a de 12 livros para ler em 2014. Mas aí eu acabei decidindo fazer, porque as duas, na verdade, são bem diferentes. A 12 livros são 12 livros que tu escolhe, e essas são várias perguntas que tem que responder. Eu espero que vocês não se importem de ter 2 vídeos mais ou menos com o mesmo tema. Ainda é janeiro, mas esse vídeo vai ao ar só em fevereiro, eu acho. Então, ainda é cedo pra fazer, né? Não é como se estivesse gravando em março. A primeira pergunta é um autor que eu nunca li, mas quero ler. Eu poderia responder vários autores, tem vários autores que eu nunca li e quero ler. Mas eu acabei decidindo pela Karina Ricci, que é uma brasileira. Ela é autora de 2 livros, que eu saiba, que são Perdida e Procura Seu Marido. Dizem que os livros dela são ótimos e por isso eu tô louca pra ler os livros dela esse ano, principalmente de Perdida. A segunda pergunta é um livro que eu quero muito ler. Então, essa lista é gigante, eu acabei ficando com 2 livros. Eu coloquei na ordem assim que eu quero mais ler, então a gente pode decidir que o primeiro é um livro que eu quero ler. Os livros que eu escolhi são Lola e o Garoto da Casa ao Lado, da Stephanie Perkins, e Amor, do Daniel, eu acho, alguma coisa. Eu não lembro o nome do autor. Mas enfim, são esses os livros que eu quero muito ler, entre diversos livros. A terceira pergunta é um clássico que eu quero ler. Eu vou confessar pra vocês que eu não sou muito de clássico, eu não costumo ler clássico, mas eu tô muito afim de ler 1984, do George Orwell, eu não sei falar o nome dele. Eu não sei se vocês consideram isso um clássico, eu considero, então tá aí. A quarta pergunta é um livro que eu quero reler. Então, eu tenho vários livros que eu quero reler. Eu quero muito reler a série Jogos Vorazes, Harry Potter e a Mediadora. Mas como ele pede um livro, eu decidi que eu não vou pegar a série e eu peguei O Chá do Amor, da Jennifer Donnelly. Eu acho que é assim que se fala. Eu amo esse livro, é um dos meus livros favoritos. Se você ainda não leu, leia. Esse livro é demais. A quinta pergunta é um livro que eu tenho há séculos e quero finalmente ler. E eu escolhi A Bússola de Ouro, do Philip Pullman, que ainda tá no plástico. É uma edição meio feinha, mas eu acho que eu coloquei esse livro nas minhas 12 leituras para 2014, mas não tenho certeza. A quinta pergunta é um livro gigante que eu quero ter coragem de ler. E eu escolhi A Batalha do Apocalipse, do Edward Spohr, que tá na lista dos 12 livros para ler em 2014 e tava na lista dos 12 livros para ler em 2013. Só que eu ainda não li, porque eu tenho medo desse livro. Eu tenho medo! Ele é muito grande, olha. Enorme. Nunca vou ler esse livro. A sétima pergunta é um autor que eu já li e quero voltar a ler. E eu escolhi a Maggie Cabot porque foi ela que me fez começar a ler. Eu comecei a ler por causa do livro O Garoto da Casa ao Lado. E faz algum tempo que eu não leio nada dela. Eu adoro os livros dela, os livros adolescentes e principalmente os livros de época. Então eu quero voltar a ler os livros dela esse ano. A oitava pergunta é um livro que eu ganhei de Natal e que eu quero ler esse ano. E eu só ganhei Harry Potter de Natal, a nova edição, tá aqui, nova mais ou menos, né? Minha família se recusa a dar livro pra mim, porque eu tenho muito livro pra ler, então é complicado. Então é esse livro que eu pretendo ler, que eu ganhei de Natal. A nona pergunta é uma série que eu quero ler do primeiro ao último livro, e eu escolhi Os Heróis do Olimpo, do Rick Riordan. Como vocês podem ler, eu tenho o primeiro volume, mas eu ainda não comecei, ele tá no plástico ainda, é lindo. Eu acabei de dar com o livro na minha cara. Eu quero muito ler essa série esse ano, eu só não comecei ainda, porque eu sei que eu vou ter que comprar os outros livros e querer terminar a série, então eu tô meio que tentando guardar a leitura mais pro final do ano. A 10ª pergunta é uma série que eu já comecei, que eu quero terminar de ler. Eu escolhi Destino, que é uma trilogia, na verdade, da Ali Conde. Eu tenho o primeiro e o segundo volume, que ainda tá no plástico. Por sorte, quem assistiu meu vídeo de leituras de janeiro e próximas leituras, esse daqui foi um dos livros sorteados pra eu ler em fevereiro. Eu tô super ansiosa pra ler, eu amei o primeiro livro, eu quero muito ler o segundo, mas isso também quer dizer que eu vou ter que comprar o terceiro, porque eu vou ficar super ansiosa.
e eu tô sem dinheiro, então triste. A 11ª pergunta é quantos livros eu quero ler em 2014? Eu acabei escolhendo um número assim que eu acho que é alcançável, mas que é meio altinho. Eu escolhi 70 livros, então eu já comecei o ano bem mal, eu só li 3 livros em janeiro. Que pena, né? Então nesse ritmo eu nunca vou chegar nos 70, mas eu continuo esperando eu conseguir ler 70 livros, porque é um número aceitável, eu acho. Por fim, a última pergunta, que é se eu tenho mais algum objetivo que eu quero compartilhar. Então, pra quem assistiu o vídeo de próximas leituras, eu fiz esse potinho que tem 85 nomes aqui dentro. Tinha 85, agora eu tirei 5 pra fevereiro, agora tem 80. E eu queria, até o final do ano, ler todos os livros que estão aqui dentro. Eu vou, quando eu comprar um livro, eu vou acrescentar os nomes aqui, mas eu vou saber diferenciar, porque eu vou acrescentar à mão. Então, eu quero terminar primeiro esses 85 que eu imprimi. Esses aqui são todos os livros que eu tenho, que eu ainda não li. Eu quero muito ler todos esses livros. Tem alguns livros da minha mãe aqui dentro. E essa meta acaba batendo de frente com a 11ª, porque eu falei que eu queria ler 70 livros e aqui tem 85. Mas a minha meta principal é ler os 70 livros. Se eu conseguir ler esses 85, melhor pra mim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não vou taguear ninguém de novo. Quem quiser fazer essa tag, sinta-se livre para fazer a tag. Eu estou tagueando todos. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei ali embaixo, que ajuda um monte na divulgação. Também se inscrevam no canal, que daí vocês recebem os livros antes. Vocês também podem curtir a página no Facebook e seguir a página do Twitter. E não esqueçam de entrar no blog, que é www.extintosdeleitura.com. Muito obrigada por terem assistido. Tchau!